Veja como preparar os documentos da sua pesquisa para enviar ao Comitê de Ética em Pesquisa. Saiba nesses vídeos os processos sobre como preparar os documentos, quais documentos são necessários, como enviar esses documentos para o Comitê de Ética quando você quer fazer uma pesquisa com os dados que você tem, quando você deseja publicar um artigo científico. Eu considero esse vídeo muito importante porque ele vem de muitas dúvidas que as pessoas perguntam, tanto por aqui no YouTube, em redes sociais e pessoalmente a mim, dúvidas sobre quais os projetos que precisam ir para o CEP, como que faz para fazer os projetos de pesquisa, como que faz para enviar para a análise do Comitê de Ética. Então eu espero realmente que você retire várias dessas dúvidas aqui nesse vídeo. A questão do preparo de documentos para o Comitê de Ética e como enviar, ela é importante porque quando não é feita corretamente leva a muitos atrasos, acaba dificultando o processo de coleta de dados. Eu diria que esse processo de envio dos documentos do projeto de pesquisa, ele é mais chato e burocrático do que difícil. Não é complicado. Existem vários vídeos aqui no canal sobre esse tópico e neste aqui eu vou procurar agregar informação de vários desses vídeos. Então este vídeo faz parte do programa de planejamento científico deste canal. Eu sou o Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa, sou médico, professor de cirurgia e metodologia científica e faço vários vídeos aqui de orientação de metodologia científica e de envio dos projetos de pesquisa ao Comitê de Ética. Acompanhe os vários vídeos, as lives, há inúmeras videoaulas e agora também os shorts, os vídeos curtos pelo YouTube, de modo que você possa ficar informado sobre o processo de escrita científica. Neste vídeo vou falar sobre os 7 pontos que estão aqui ao lado relacionados ao envio dos documentos e preparo da documentação para o Comitê de Ética em Pesquisa. O primeiro ponto que quero falar é sobre o início do processo da pesquisa. Quando você pensa em fazer um estudo científico e pensa por onde começar, muitas pessoas não sabem nem por onde começar. Bom, o primeiro passo para fazer a pesquisa é definir o tema e a questão a ser respondida, a questão da pesquisa. Muitos podem pensar assim em começar pelo tipo de estudo, por exemplo. Vamos fazer um estudo de segmento dos pacientes, nós vamos acompanhá-los e ver o que aconteceu no futuro sobre determinada condição de saúde. Ou então fazer um estudo retrospectivo de análise de prontuários, vamos coletar tais dados e ver o que aconteceu e ver quais informações a gente pode adquirir. Bom, essa não é a maneira mais produtiva de começar a pesquisa científica. O ideal é começar por uma questão a ser respondida. Pense sempre numa questão, em uma dúvida, uma lacuna do conhecimento. Siga essa sequência, pense primeiro em uma questão a ser respondida baseado naquilo que você já sabe, naquilo que você estudou. Uma vez definida a questão a ser respondida, o seu objetivo está pronto. O objetivo da pesquisa é responder à questão definida pelo pesquisador. Esse é o objetivo principal. Depois que você definiu o objetivo principal, aí sim, pense no tipo de estudo. Aí você vai ver qual o tipo de estudo necessário para responder a essa questão da pesquisa, aquilo que você imaginou. Então, por exemplo, se você vai precisar acompanhar pacientes por um período de tempo, ou se você vai precisar fazer algum tipo de exame, se vai ser um estudo observacional ou um estudo de intervenção, tudo isso é definido pela questão a ser respondida pelo pesquisador. Então, definindo aquilo que você quer estudar é o primeiro ponto, aí você define o tipo de estudo que vai ser feito, o tipo de pesquisa que vai ser feita. E aí nós entramos no segundo tópico, que é exatamente a definição do tipo de estudo, se vai ser um estudo primário ou secundário. Estudos primários são aqueles que coletam dados diretamente das pessoas, sejam diretamente ou por meio de prontuários ou registros. Então estes são os estudos primários, também visam sempre a responder a uma questão
estabelecida pelo pesquisador. Então, sempre que há contato direto com os pacientes, contato direto com os dados dos pacientes, com o modo de fazer alguma análise com esses dados, esses são os estudos primários. Estudos secundários são aqueles que analisam os estudos primários e que dão origem aos artigos de revisão. Normalmente, os estudos secundários, os artigos de revisão, as pesquisas feitas para isso, não precisam de apreciação ética. Não há necessidade de você passar o seu projeto de pesquisa, enviar para o comitê de ética quando você pense fazer uma revisão narrativa ou uma revisão sistemática sobre um tema. Mas, para fazer um estudo primário, sim. E aí nós definimos, então, vamos para o terceiro ponto desse vídeo, que é quais pesquisas precisam passar pelo comitê de ética. Então, usando os termos mais adequados, seriam quais projetos necessitam de apreciação ética. Também há vídeos específicos aqui no canal explicando quais são esses projetos que precisam, quais que não precisam, e vou resumir essas informações aqui. Mas todos esses vídeos estão na descrição deste aqui e você pode acessá-los depois. Então, basicamente, todos os estudos que envolvem seres humanos, envolvem dados de seres humanos, sejam diretamente ou por coleta, isso precisa ser avaliado por um colegiado, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Isso se aplica tanto aos estudos observacionais, principalmente aos estudos de intervenção. Então, mesmo os estudos observacionais, mesmo um estudo de coleta de dados em prontuários, precisa sim da apreciação ética, que um relator analise seu projeto, que um colegiado discuta o seu projeto e veja se ele vai ser aprovado ou não, tudo isso visando a proteção do participante da pesquisa. Agora, existem exceções, são aqueles projetos que não precisam passar pelo Comitê de Ética. Eu já citei um tipo de exceção, que são os estudos secundários, os estudos de revisão. Mesmo quando você vai coletar dados em prontuários ou em registros, quando esses dados são anonimizados, não há necessidade de fazer a apreciação ética. Então, dados anonimizados, dados anônimos que já mantêm o sigilo, não há necessidade de passarem por uma apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Mesmo assim, isso varia conforme a instituição de ensino ou instituição de saúde. Há instituições que, mesmo para análise de registros anonimizados, pedem a aprovação pelo Comitê de Ética. Agora, você, pesquisador, não deve confundir a necessidade de avaliação pelo Comitê de Ética com a necessidade do registro de consentimento, do termo de consentimento. Eu vou falar isso daqui a pouco sobre os documentos. Então, entrando no quarto ponto, que são os documentos necessários para a apreciação do Comitê de Ética. Quais são esses documentos que o pesquisador deve se organizar e enviar para o CEP? O mais importante de todos é o projeto detalhado. Veja que o projeto detalhado é diferente do artigo científico. O projeto é quando você organiza todas as informações para fazer a pesquisa científica. Um projeto bem escrito facilita demais a escrita do artigo científico, porque há várias partes do projeto que podem ser aproveitadas no artigo. Então, não adianta também escrever um projeto extenso demais, complicado, que dificulte a análise do relator do Comitê de Ética. Procure escrever um projeto simples, objetivo, até curto, para que o relator e o colegiado entendam o seu projeto de pesquisa. Faça-o organizado. Então, uma das melhores maneiras de organizar é dividi-los em seções. Comece pela folha de rosto. Então, veja, a folha de rosto do projeto detalhado é diferente da folha de rosto do protocolo de pesquisa, que é um documento que tem que ser enviado separadamente pela Plataforma Brasil. O projeto detalhado também é um documento a ser enviado na Plataforma Brasil, mas você deve escrevê-lo no editor de texto normal e enviá-lo em formato do editor de texto, em formato do Word ou em formato PDF.
A primeira página é a folha de rosto, em que se coloca o título, o nome do autor, que é o nome do pesquisador ou da equipe de pesquisa, a filiação, que é qual é a instituição que o autor pertence, que o autor está afiliado. Isso não é obrigatório. É possível qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde fazer pesquisa científica sem estar associado a uma instituição. Nesse caso, o projeto de pesquisa será enviado a algum comitê de ética próximo ao endereço do pesquisador para que seja feita a análise ética. Assim, o projeto detalhado ele é dividido em algumas partes. Primeiro, então, a folha de rosto, com a identificação do projeto, o título, a equipe de pesquisa, o porquê que ele está sendo feito. Normalmente, este porquê da folha de rosto é somente para os projetos de pós-graduação, de mestrado, doutorado ou os TCCs de finais de curso, em que o pesquisador coloca lá o objetivo. Este é um projeto de pesquisa feito para trabalho de conclusão de curso, para determinado curso, ou como projeto de mestrado ou de doutorado. Então, é diferente também da justificativa, que é uma parte que tem que estar descrita dentro do projeto detalhado. Portanto, primeira parte, folha de rosto, depois a introdução. Na introdução, você explica o que você vai ser estudado, explica o que você vai estudar, o que será estudado no projeto, delimita o assunto, define seus objetivos. Depois, a metodologia. Na metodologia, o pesquisador explica como a pesquisa será feita, qual será a população de estudo, quais serão os procedimentos que serão feitos, o período de coleta de dados. Então veja que a escrita do projeto segue uma linha. Há vídeos aqui no canal que explicam direitinho qual a sequência que deve ser feita para escrever um projeto de pesquisa bem organizado. E novamente, o projeto é diferente do artigo. No projeto de pesquisa não há os resultados. Afinal de contas, a pesquisa não foi feita. Ou mesmo que você já tenha uma noção dos resultados, por exemplo, um estudo retrospectivo, algo que você já saiba antecipadamente, isso não deve ser colocado no projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa não há resultados, não há também a discussão. Essas são sessões a serem colocadas no artigo científico. Depois, no projeto de pesquisa da introdução, da metodologia, a justificativa do estudo. Também é uma sequência correta para escrever a justificativa. Você mostra a relevância científica do seu estudo, a relevância social, por que ele é importante a ser feito, impactos futuros advindos da sua pesquisa. Então, o projeto detalhado com introdução, metodologia, incluindo aí os objetivos, a justificativa e depois orçamento e cronograma. Cada um desses pontos há uma sequência de escrita correta que facilita a aprovação do seu projeto no comitê de ética. O orçamento, você descreve todas as despesas do seu projeto. No cronograma, todas as etapas, incluindo coleta de dados, análises, escritas do texto científico. E finaliza o documento, finaliza o projeto detalhado com as referências. Evite colocar referências demais, coloque poucas, 5 a 10 referências atualizadas dos últimos anos, já está muito bom. Este é só um projeto que vai te auxiliar à escrita do artigo científico no futuro. Então, o primeiro documento que eu citei foi o projeto detalhado. O projeto é o documento mais importante, em que o pesquisador explica para o comitê de ética como que vai ser feito o projeto, e não é só explicar isso para os relatores, para o comitê de ética. Assim, com um projeto bem feito, isso organiza a consecução da pesquisa científica, você sabe, já planeja a coleta de dados e já vai escrevendo o texto científico para divulgação. Então, outro documento tão importante quanto o projeto é o registro do consentimento do participante. O registro do consentimento é obrigatório. Então, veja bem, é obrigatório que o participante dê o seu consentimento para que você faça a pesquisa com ele ou com seus dados. Há várias formas possíveis, hoje em dia, para realizar esse consentimento.
ele pode ser escrito, que é a forma clássica, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE. O consentimento pode ser feito em vídeo também. É possível ser feito por uma gravação, por foto e até por confirmação eletrônica, de modo que o participante ou assine ou coloque alguns dos seus dados com permissão, por exemplo, o e-mail, de modo que ele confirme eletronicamente que ele aceita participar da pesquisa científica. Então, o registro do consentimento também é um documento obrigatório. Quando que é possível pedir a dispensa do consentimento? Então, em algumas poucas situações, é possível pedir ao TCLE a dispensa do consentimento. Então, veja bem, ou você manda para o TCLE como vai ser feito o registro do consentimento, ou faz uma solicitação de dispensa. O pesquisador pode pedir a dispensa do consentimento quando não for possível obter o consentimento do participante. Um exemplo clássico em estudos retrospectivos muito antigos, quando você vai coletar dados de 10, 20 anos atrás, em que é difícil ou quase impossível pegar a anuência do participante, aí sim você pode solicitar uma dispensa do consentimento ao TCLE. Agora, cuidado, isso depende também dos tipos de dados que serão coletados. Caso sejam coletados dados sensíveis são aqueles que, de alguma maneira, a divulgação possa prejudicar o paciente ou o participante, como orientação política, orientação sexual, alguns dados pessoais. Aí não há dúvida, há a obrigatoriedade do registro do consentimento para a coleta desses dados. Então, essa é a primeira situação em que é possível pedir a dispensa do consentimento. Outra situação, em situações que podem levar a comprometimento do participante da pesquisa. Pode ser que em algumas situações, em muitos estudos qualitativos, o pesquisador, ao pedir o consentimento do participante, isso pode acarretar a relação médico-paciente ou a relação entre o participante e o pesquisador, de modo a impedir a realização de algum tipo de tratamento ou alguma conduta. Então, em situações que possam haver algum grau de comprometimento do participante, também é possível pedir a dispensa do TCLE. Então, lembre-se disso, o registro é obrigatório e caso você pense em pedir a dispensa do consentimento, é um outro documento, a solicitação de dispensa de consentimento do participante. O quinto ponto que vou falar, ainda em sequência ao dos documentos, é sobre o protocolo de pesquisa, as diferenças entre o projeto de pesquisa e o protocolo. Também há vídeos específicos aqui no canal sobre isso. Mas o protocolo é o conjunto de documentos, os vários documentos que o pesquisador deve organizar para enviar ao comitê de ética. Um destes documentos é o projeto de pesquisa. Então, há os documentos obrigatórios. Quais são eles? O projeto detalhado, o registro do consentimento ou a dispensa do registro, a anuência da instituição, permitindo que o estudo seja feito, que a coleta de dados seja feita naquela instituição, a folha de rosto, que é um documento que o pesquisador preenche no final, um dos últimos campos da plataforma Brasil, deve ser assinada pelo pesquisador, pela instituição e pelo patrocinador, e no caso de estudos patrocinados. Também há os documentos específicos de cada instituição. Então, além dos documentos obrigatórios, aqueles específicos de cada instituição. São, por exemplo, as declarações dos vários setores da instituição onde o pesquisador pretende fazer a sua pesquisa. Exemplos: o laboratório ou o laboratório de anatomia patológica, o centro de terapia intensiva, o bloco cirúrgico. Há instituições em que necessitam que para cada um desses setores ocorra a anuência da coordenação de cada um desses setores para que o pesquisador possa fazer a pesquisa nestes setores. Então veja direitinho na sua instituição,
Normalmente, as instituições de ensino ou instituições de saúde que fazem muita pesquisa têm os seus manuais do Comitê de Ética. Sempre é bom conferir no manual do Comitê de Ética essas orientações. Outro tipo de documento são os documentos específicos para alguns tipos de pesquisa, por exemplo, amostras biológicas que são armazenadas em biorrepositórios ou biobancos. O que é isso? Se você vai coletar alguma amostra do paciente, seja uma amostra sanguínea, urina, seja uma biópsia de um material cirúrgico, isso vai ser armazenado, mesmo que temporariamente no laboratório, isso chama-se biorrepositório, ou pode ser armazenado em biobancos até para pesquisas futuras. Então, caso sejam coletadas amostras para a sua pesquisa específica no biorrepositório ou para pesquisas futuras em biobancos, há documentos específicos que o pesquisador deve organizar sobre isso. Também há vídeos específicos no canal sobre esses documentos. Outra situação de documentos específicos para alguns tipos de pesquisa são as pesquisas com pessoas vulneráveis, como menores. No caso de menores, há a necessidade do termo de assentimento livre e esclarecido, ou TALI. O TALI é um termo de assentimento que deve ser lido e entendido pelo menor. Então, ele deve ser adaptado à idade do participante, normalmente para crianças já alfabetizadas. Outra coisa, idosos, frágeis, sem capacidade cognitiva, sem capacidade de dar a sua permissão para coleta de dados, ou pessoas com restrição de liberdade. Então, são as chamadas pessoas vulneráveis, em que há necessidade de documentos específicos para que você possa fazer a coleta de dados, fazer a sua pesquisa com eles. Então, o protocolo é o conjunto de documentos em que inclui documentos obrigatórios, documentos específicos da instituição e documentos específicos de alguns tipos de pesquisa. O sexto ponto é o envio pela Plataforma Brasil. Então, uma vez que você escreveu seu projeto de pesquisa, escreveu como vai ser feito o registro do consentimento, organizou os documentos obrigatórios, os documentos específicos da sua instituição, você deve enviar esses documentos para o CEP pela Plataforma Brasil. Este é um capítulo à parte. Também há um vídeo longo aqui no canal explicando esse tipo de envio. Então, como falei, é um processo mais burocrático e chato do que difícil. Não é difícil. Na Plataforma Brasil há vários campos para o preenchimento. Todo o envio dos projetos é feito pelo site da Plataforma Brasil, é um site do Ministério da Saúde. Então, para fazer o envio, primeiro o pesquisador tem que fazer o cadastro na Plataforma Brasil e enviar seus documentos pessoais para lá. Aí, depois que se faz o cadastro, preenche os campos e envia os documentos específicos do seu projeto. Aí sim, o seu projeto, ou melhor, o protocolo, vai ser avaliado pelo Comitê de Ética. E toda a comunicação entre o pesquisador, toda a comunicação formal entre o pesquisador e o Comitê de Ética, a partir daí vai ser feito pela Plataforma Brasil. O cadastro é simples, você preenche os seus dados e preenche os dados da sua instituição, a instituição ao qual você está associado. Pode ser uma faculdade, uma universidade, um hospital. Agora, um passo importante é você ter o seu currículo no formato da plataforma Lattes, ele estar na plataforma Lattes. É essencial, é obrigatório para fazer o cadastro que o seu currículo esteja na plataforma Lattes e você envie o link do seu currículo da plataforma Lattes em um campo específico na Plataforma Brasil. Então, não é possível fazer o cadastro na Plataforma Brasil sem estar registrado com o currículo na Plataforma Lattes. E no final do cadastro, você tem que enviar um documento com foto. Depois, os campos da Plataforma Brasil são vários e você preenche esses campos baseado no projeto detalhado que você escreveu. Então, veja que o projeto facilita isso também. Então, há vários campos que você só precisa copiar as informações do projeto e colar no campo da Plataforma Brasil, por exemplo. O campo de metodologia de análise de dados,
você tira do seu projeto, coloca na Plataforma Brasil, o campo da introdução e os outros campos, uma vez que seu projeto está bem estruturado, não são difíceis de preencher. No final, depois de preencher todos os campos, aí há a parte para fazer o upload dos documentos. E é aí que você deve fazer o upload, subir para a Plataforma Brasil o seu projeto em formato Word ou PDF, as cartas obrigatórias, a anuência da instituição, termo de consentimento, a anuência dos vários setores que você pretende pesquisar, pretende fazer a coleta de dados. Você faz o upload de todos esses documentos, imprime a folha de rosto tem que ser impressa pelo pesquisador, você tem que assinar a folha de rosto, alguém da sua instituição tem que assinar também o patrocinador. E se for um estudo patrocinado por você mesmo, pelo pesquisador, aí este campo vai aparecer lá como que se não se aplica. Mas é necessário que a folha de rosto seja assinada pelo pesquisador e por um responsável da instituição. Depois que você tem essa folha de rosto assinada, você deve digitalizá-la e enviar novamente para a Plataforma Brasil. Só depois é que é possível dar seguimento e enviar o projeto ao Comitê de Ética. E por fim, o último ponto é a comunicação com o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, como parte do preparo dos documentos, fique atento às comunicações do Comitê de Ética. Comunicações sobre eventuais pendências logo no envio e depois da análise do seu projeto pelo colegiado, tanto pelo relator quanto pelo colegiado das pessoas do Comitê de Ética. É comum haverem pendências, essas pendências vêm descritas no parecer consubstanciado. É o parecer que o Comitê de Ética vai emitir, colocando eventuais pendências para que o pesquisador resolva essas pendências, colocando a sua opinião, a opinião do colegiado sobre o projeto de pesquisa. Se houver pendências, o pesquisador deve preparar um documento explicando como vai resolver essas pendências, explicando a resolução de todas elas e ir resolvendo as pendências uma a uma. Então, na realidade, o parecer consubstanciado é um documento que auxilia o pesquisador, porque, veja bem, o seu projeto vai ser analisado por um grupo de pessoas que conhece pesquisa científica, que sabe lidar com isso. Então, quando vem o parecer com algumas pendências, é natural que o pesquisador fique chateado, fique com raiva dos relatores, mas, na realidade, o parecer consubstanciado traz informações valiosas para melhorar a qualidade do projeto de pesquisa e do futuro artigo científico que você vai escrever. Uma das principais fontes de pendências é exatamente o registro de consentimento, o TCLE, que pode vir faltando algum dos itens necessários. Então, preste atenção quando vai escrever o TCLE, descrever como vai fazer o registro do consentimento. Há vários itens obrigatórios que devem estar no registro do consentimento. Veja o vídeo aqui do canal específico sobre registro do consentimento. Depois que o seu projeto é aprovado, aí há a necessidade de relatórios semestrais e informações eventuais, notificações de eventos adversos, se for o caso, se o seu estudo for um estudo de intervenção. Esses relatórios são simples, novamente nos manuais do Comitê de Ética há um modelo desses relatórios, mas são somente informações simples que o pesquisador deve enviar regularmente ao Comitê de Ética. Assim, nestes 7 pontos que eu citei, eu espero que você tenha informações que possam te ajudar a preparar os documentos e enviar o seu projeto de pesquisa para análise no Comitê de Ética. E dessa forma ter o seu projeto aprovado, fazer sua pesquisa e publicar o artigo científico que você deseja. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, curta e compartilhe essas informações com todas as pessoas que também têm interesse na pesquisa científica.